E a última ferida, então, é a ferida da injustiça, tá? Vale dizer que alguma ferida a gente vai ter, tá? Então, a gente olhando esse corpo, que é da pessoa que tem a máscara da rigidez, pode ser um corpo que a gente diga equilibrado e pode ser o nosso corpo de ponto de equilíbrio, porque ele é um corpo de pita, tá? Pita vata, e pode ser um corpo equilibrado. Então vocês podem se enxergar muitas vezes na infância e na adolescência, lá no início da vida de vocês, com esse corpo, que é um corpo equilibrado, tá? Então alguma ferida a gente vai ver, a gente vai ter, e essa ferida muitas vezes é a ferida que nos leva para o equilíbrio corporal, tá? Então o corpo reto, equilibrado, bem proporcional. A pessoa pode ter tendência a ter torcicolo, bruxismo, né? Apertar aqui as mandíbulas. É uma pessoa que se veste bem, que se veste de forma proporcional e adequada ao seu tamanho. Gosta de vestir preto, tá? A barriga é lisa e acha importante estar com a barriga chapada. Medo de ganhar peso, então é uma pessoa que cuida bastante essa relação do peso com a altura. Ela é uma pessoa elegante, pode parecer sexy, mas não necessariamente sensual, tá? Ela não é uma pessoa que se joga, mas ela é uma pessoa que é notada quando chega num local. Ela vai ter um bumbum bem proporcional, né? Ela vai ter pernas, ela vai ter todas as partes do corpo bem proporcionais, tá? A pele muitas vezes é a pele clara, os olhos são brilhantes, ela pode ter problema de insônia, esgotamento, cansaço, né? E prisão de ventre. E as mulheres podem ter dificuldade de chegar ao orgasmo, justamente porque elas são muito rígidas, né? Não se jogam. E a pele muitas vezes é seca, tá? Cabelos secos, pele seca. Vamos ver como é que é essa ferida. Quem tem essa ferida cria a máscara da rigidez. É uma pessoa perfeccionista, é impaciente e muito exigente consigo e com os outros, tá? Ela tem uma certa semelhança com a ferida anterior, quando o foco é essa questão do perfeccionismo, né? Ela busca fazer tudo certo, não aceitando deslize ou flexibilidade. Seu corpo é tenso e aprumado. Os olhos são brilhantes e inquietos, tá? O nascimento da ferida, um pouquinho mais tarde, de 4 a 6 anos. Despertado geralmente com o pai do mesmo sexo. A criança sofria com a frieza e a insensibilidade desse pai ou dessa mãe. Então, os meninos com o pai e as meninas com a mãe. Muitas vezes vivia com pais severos e autoritários. A criança acha injusto não conseguir se afirmar e se expressar. Então, é aquela mãe que cobra muito da filha, cobra postura, cobra modos, cobra o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de se comportar, o jeito de mastigar, o jeito de falar, tá? Cobra a questão de se comportar na hora das brincadeiras. A criança muitas vezes não consegue ser criança, não consegue agir livremente dentro das suas vontades. O menino acontece com o pai, né? Com o pai homem, e é muito cobrado, ele tem que fazer tudo certo, ele tem que ser igual ao pai, ele tem que ser resistir, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar suas dores. Então a criança, a figura vem dessa questão da criança ter muita vontade de ser ela mesma, mas não poder ser ela mesma. Então, ela cria a máscara da rigidez, porque ela tem que fingir ser algo que ela não é. Então, quais são as atitudes? Muito perfeccionista, muito otimista na superfície, tá? Ela vai dizer para todos que tá tudo muito bem, que tá tudo muito bom, ela vai estar sempre bem. Ela teme a autoridade, então ela tem muito medo da figura da autoridade. Ela demonstra sempre ser uma pessoa, uma criança, sempre ser um adulto que respeita muito a autoridade.
tem dificuldade de pedir ajuda, ela aguenta tudo sozinha no osso do peito. Ela tá sempre fazendo alguma coisa, sempre em ação. Corta as suas emoções, ela não demonstra as suas emoções, ela tem dificuldade também de demonstrar suas fragilidades, assim como a figura anterior da traição. E o medo principal é a frieza. Então, ela não demonstra suas emoções para que o outro não se mostre frio, como o seu pai ou a sua mãe do mesmo sexo se demonstrou com relação às suas vontades lá dos 4 aos 6 anos, tá? Então, a pessoa fica fria para não sentir a dor da frieza do outro, certo? Então, qual é o antídoto, né? Qual é a cura para essa ferida? Tomar consciência da sua lesão, aceitar, se perdoar, perdoar o pai e a mãe, se dar ao direito de cometer erros, de não ser perfeito, olhar para essas imperfeições e falar sobre essas imperfeições, tá? E falar sobre o que sente quando vê essas imperfeições e o que sente quando sente a frieza do outro, tá? Então, essa é uma forma de se ver um pouco mais livre dessas feridas. É claro, gente, que nem a gente estava comentando ontem, sem ferida nenhuma não tem existência aqui nesse plano, eu acho. Então, porque eu acho que a vida fica sem graça mesmo, que a gente não tem do que se entreter. Então, as nossas dificuldades são o nosso grande entretenimento aqui na Terra, pelo que eu percebo. Porque a gente tem a dificuldade, a gente vê como é que vence aquela dificuldade, daqui a pouco vem outra, vencemos a anterior e vem a outra, e a gente vai se aperfeiçoando e vai passando e vai crescendo, enfim. E essas figuras corporais, elas já são demonstradas na primeira infância, né? E ao longo da vida a gente vai mudando de figura física, mas as nossas feridas vão voltando. Então, o que eu percebo? Que ter consciência dessas feridas em si é um ganho tremendo, porque a gente pode sim olhar para aquilo que a gente está sentindo e resolver fazer diferente. E isso vai fazer com que o nosso corpo também se modifique, tá? Essa é uma grande verdade, que o nosso corpo, ele reflete as nossas dores internas. Então, isso está lá naquele primeiro encontro também que a gente falou, né? Por que a gente engorda, né? Para ficar forte, para ser visto, para ser potente, para conseguir vencer uma situação. Então, tudo isso está aqui nessas figuras corporais também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se visto. Vale a pena adquirir esse livro, tá? E vale a pena principalmente se olhar, se perceber e ver o que está sentindo. Ficar longe da vergonha, ficar longe da culpa e ficar longe do hábito, né? Dessa máscara de esconder os sentimentos, tá bom? Beijo, boa semana para vocês.